Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao webinar de lançamento do Rádio Studio Berlim 10.1 Update 2, edição de aniversário no Brasil. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Gostaria de iniciar esse webinar ressaltando alguns pontos importantes antes de irmos diretamente às features, né, do produto. Primeiro que tudo que nós vamos ver é válido para Delphi, Object Pascal e também para C++, C++, Builder, ok? Segundo que nesse Update 2 do Berlim, nós estamos reforçando a estratégia de adicionar novos recursos nos updates. Então, nesta mudança de paradigma, né, da forma de distribuição do produto, agora os updates eles vão conter sempre novos recursos, não somente correções de erros e melhorias, mas sempre também novos recursos. Então, a ideia é entregar durante o ano novos recursos para você, com uma forma de agregar mais valor à sua assinatura, né, à sua subscrição. Então, tendo a subscrição, você vai receber updates durante o ano que vão acrescentar novos recursos, além de correções e etc., como nós sempre fizemos. Mas agora os updates trazem novidades. Por exemplo, o Update 2 está trazendo um suporte a uma nova plataforma, compilação para a Windows Store, né, como parte de um update, algo que normalmente ocorreria somente em uma nova release. Então, essa estratégia vai permitir ciclos de releases mais longos, né? Então, a gente vai seguir tendo uma grande release, né? Algo provavelmente anual, né? Em torno de um ano, mas com updates relevantes durante o ano, e aí o número de updates vai depender das necessidades e de features que estejam prontas, né? A qualquer momento, uma feature estando disponível, podemos ter um update para liberar ela para o usuário, já que o usuário hoje se encontra dentro da assinatura, da subscrição. Tá? Então, esses são os principais recursos que nós estamos entregando com o Update 2. A integração com a Windows Store, a gente vai fazer um demo disso bem completo. Né? Novos controles de calendário para o Windows 10, com o aspecto, o estilo, né? Todo o comportamento dos calendários nativos do Windows RT. O que é Edits, que é um recurso de produtividade da IDE. A gente vai explorar um pouco isso também. Novos estilos VCL FireMonkey, estilos no padrão do Windows 10, da edição de aniversário do Windows 10, então novos estilos para que a sua aplicação tenha exatamente o look and feel nativo de uma aplicação Windows 10. Né? Também algumas melhorias em C++, por exemplo, novos parâmetros de compilação, né, especiais para o compilador do C++, e atualização das plataformas suportadas para as últimas versões de todos os sistemas operacionais para os quais nós compilamos. Então isso um overview do que nós temos no Update 2. Conforme eu estava dizendo, o Update 2 ele vem de encontro a esta estratégia, né, que é esse compromisso de oferecer mais dentro de um mesmo ciclo de versão. Né? Então, você tem novos recursos que normalmente só estariam disponíveis numa versão principal, numa major release. Né? Não, a ideia é agregar recurso a cada update. Isso vai permitir você estabilizar em uma versão por mais tempo. Né? Então, a ideia é, sempre que é possível ter um recurso durante um update e não ter que, por exemplo, tornar um binário incompatível, gerar uma nova release de DCU, de binários, nós vamos fazê-lo dentro de updates. Tá? Tanto FireMonkey quanto VCL agora com suporte ao Windows 10 Store, mas também FireMonkey a todas as últimas versões de sistemas operacionais. Né? A grande vantagem para o desenvolvedor VCL é que você pode pegar uma aplicação existente hoje, por exemplo, e colocá-la à venda lá no Windows Store e ter acesso a milhões de usuários de uma vez, né? Porque são esses usuários que vão começar a procurar aplicações lá no Windows Store para todo mundo que está usando hoje o Windows 10. Né? Então esse é o objetivo desse update que nós estamos entregando. Esse update tem DCU compatível, ou seja, os componentes continuam funcionando normalmente. Ela necessita um install
e reinstall, mas mantém todas as configurações. Nós estamos caminhando com o GetIt, essa provavelmente seja a última release com o uninstall. Já vamos ter na próxima o suporte a updates live. Então, com o produto aberto, você vai baixar atualizações, por exemplo, de componentes e sair usando, né? Isso está em andamento. Além desses recursos chaves, tem muitas correções que foram feitas, como sempre, né? E mais melhoria, foco em qualidade. Então, nesse link aqui você encontra a lista das correções, verificar lá o que é que foi atualizado, tá ok? Bem, vamos falar um pouco de suporte para o Windows Store, mas esse é o demo com o qual eu vou finalizar a apresentação, porque ele junta um pouco de cada um dos recursos que nós vamos ver hoje, tá? Então, mas com relação ao Windows 10 Store, o objetivo é que você possa vender seus aplicativos existentes ou novos que você venha desenvolver lá na loja virtual da Microsoft. Então, a Microsoft tem agora uma loja virtual disponível a partir do Windows 10 Anniversary Update, com aplicações, algo muito parecido com o que acontece no Apple Store ou no Google Play. Essa loja virtual ela não é exatamente nova, mas anteriormente, né, no Windows 8, ela só aceitava aplicações baseadas na infraestrutura do Windows RT, o Windows RT. E isso, obviamente, limitou muito a oferta de aplicações que lá estavam, né? Porque a ampla maioria das aplicações não está nessa arquitetura. Então, a ampla maioria das aplicações, se elas estão em Delphi ou C++, elas são aplicações nativas, VCL ou FireMonkey, que seja. Se elas estão, digamos, aplicações compiladas em Visual Studio, elas estão usando as APIs também do Windows, elas não são baseadas em Windows RT, né? Somente novas aplicações seriam baseadas em Windows RT, e ainda essa plataforma é uma plataforma que tem algumas limitações, ou várias limitações. Então, essa loja virtual ela não decolou. Agora, com essa abertura, né, para que aplicações também usando o Desktop Bridge, que é essa tecnologia que permite empacotar uma aplicação tradicional Windows para o Windows Store, a tendência é que essa loja ganhe relevância. Então, usando o Desktop Bridge, que é uma infraestrutura, um SDK criado pela Microsoft, a gente consegue automatizar isso dentro da IDE, né, fazendo chamadas ao Centennial e empacotar a sua aplicação 32 ou 64 bits como uma UPW, que é uma aplicação universal do Windows. Tá? Todo esse suporte está integrado na IDE, diretamente na IDE para você. Muito fácil de usar, a gente vai ver isso hoje. E isso vai te dar acesso a milhões de clientes potenciais, porque é um ponto que vai se tornar um ponto de referência para aplicações, como acontece hoje no Google Play, como acontece lá no App Store. É assim que pequenos desenvolvedores ou pessoas bastante criativas conseguiram lançar aplicativos e fazer um sucesso enorme, porque ali ele tem visibilidade, né? Coisa que no modelo tradicional hoje que nós temos, você teria que gastar muito, né, em publicidade, especialmente Google, etc., anúncios, para ter sua aplicação aparecendo em uma pesquisa, né? Mas lá não, no Windows Store ela vai aparecer, especialmente quanto mais downloads você tem, mais ela aparece em primeiro lugar. Então é um negócio muito interessante para você vender a sua aplicação agora para o Windows, né? E com isso nós temos um diferencial enorme nas mãos, porque hoje no RAD, né, no Delphi, no CBuilder, você compila a mesma, por exemplo, uma aplicação FireMonkey, você pode ter deploy para o Google Play, deploy para o Apple Store e agora deploy para o Windows 10 Store. Tá? Um detalhe é que neste momento a Store da Microsoft ela está aberta num modo preview, né? Então você hoje faz a inscrição, eu vou mostrar esse processo lá como desenvolvedor na loja virtual, tem uma taxa que você paga, ela é única, não é anual, ela é única, né? E aí você solicita através de um formulário que você deseja distribuir aplicações compiladas com Desktop Bridge lá no Windows Store, toma um tempo e eles vão aprovar, né? Então eu estou nesse processo de aprovação nesse momento, né? Eu não consigo ainda distribuir a aplicação lá, na verdade fazer o upload, né? Porque ainda está em processo de aprovação, mas as pessoas que já têm isso aprovado já conseguem fazer essa distribuição. Nós temos lá um exemplo que já foi liberado, né? Foi desenvolvido pelo Marco Cantu e já está na Windows Store sendo listado, né?
ele executou o processo com mais antecedência. Então, o nosso está aqui, um exemplo que a gente desenvolveu também em andamento, está quase sendo disponibilizado, e aí nós vamos mostrar para vocês, ou fazer um post, um blog sobre isso assim que tiver liberado. Então, esse é o overview aí do Windows Store. Né? A IDE ganhou recursos, né, para isso, então você tem lá no Project Manager, assim como você tem Application Store no iOS e no Android, você tem agora Application Store na aplicação 32 bits ou 64 bits, o Windows tradicional. VCL e FireMonkey, não importa, tá? Os dois são suportados. E também, obviamente, toda a parte de imagens que você precisa adicionar na aplicação para que ela apareça corretamente lá na loja. Muito bem, nós já vamos retornar a este assunto, a distribuição para o Windows Store. Eu vou seguir revisando as demais novidades do Update 2 e ao final nós vamos juntar tudo isso lá no demo que vai para a Windows Store. Então, novos controles de calendário, tá, para a VCL. Então, são dois novos controles que têm exatamente a mesma interface e experiência do usuário dos controles do Windows RT ou Windows RT. Então, são controles de alta usabilidade, né? E eles vêm complementar aqueles componentes que nós adicionamos no Seattle, especiais com o estilo do Windows 10, né? Como o Toggle Switch e outros mais. Tá? Então, são controles com todo o estilo e comportamento nativo do Windows RT, mas sem a dependência do Windows RT. Eles são implementados 100% na VCL, o que significa que esses controles também funcionam em Windows 7, por exemplo. Então, se você estiver executando sua aplicação em uma versão anterior do Windows, ela vai ter o aspecto visual moderno, tal qual a aplicação Windows 10, mesmo rodando lá no Windows 7, por exemplo. Tá? Então, esse é o aspecto, né, em termos visuais desses controles. São dois, um Calendar View, esse aqui sempre com um calendário já ativo. Tem uma série de recursos interessantes. E esse Calendar Picker, né, que é um combo com o calendário. São os dois calendários padrões do Windows 10. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Tá? Então, eu vou carregar aqui um exemplo para demonstrar alguns dos recursos. Né? Inicialmente, o controle bastante, obviamente, simples de utilizar. Você vai jogar ele aqui no seu formulário. Ele tem uma série de configurações, tá? Visuais e configurações de comportamento. Né? Aqui o Picker, né? O Calendar Picker, que abre um combo box aqui com o calendário. Também, basicamente, são as mesmas configurações. O grande diferencial deles, além do visual, né? Obviamente, esse é um calendário maior e sempre vai estar disponível na tela, e aqui você tem que ativar o Combo Box, é que esse cara aqui suporta multi-selection, então você consegue, por exemplo, selecionar um range de datas. Tá? Nesse cara aqui é isso que a gente está fazendo aqui. Então eu vou executar ele inicialmente, depois eu mostro um pouquinho aqui do código. Então tá lá. Esses números, por exemplo, em vermelho aqui, estão sendo adicionados pelo código, tá? Eu vou mostrar depois como é que está sendo feito. Aqui o objetivo é dar um highlight no que é sábado e domingo, também no mês corrente, né? Então, algumas features que você tem aqui, né? Você pode caminhar, obviamente, nos meses, tá? Mas eu posso aqui fazer uma seleção rápida de mês. Olha, eu quero voltar aqui para outubro, por exemplo, ou eu quero ir para dezembro, ou para o próximo ano, né? Então, isso você tem essa seleção rápida aqui, tá? Posso voltar a julho. Isso facilita muito, por exemplo, se você vai fazer uma entrada aqui que é uma data de aniversário, né? Então, clicando novamente aqui no ano, ó, eu posso andar em décadas. E daí você vem aqui, por exemplo, e localiza aqui uma data mais antiga que você precisa entrar. Né? Então, eu posso vir direto para um ano aqui anterior, por exemplo, né? E selecionar aqui um mês. E selecionar uma data. Tá? No Multi-Select, aí você tem a opção de selecionar uma faixa de datas. E eu estou jogando aqui as datas selecionadas aqui nesse memo só para exemplificar. Tá? Então, opção de Multi-Select para quando você precisa de faixa de datas, horário, data de partida e retorno, etc., como venda de passagens aéreas, esse tipo de coisa. O Calendar Picker tem basicamente as mesmas features. Tá? A grande diferença é que ele não tem Multi-Selection e é um combo. Tá certo? Então, é um pouquinho do código do que está aqui. Ó.
bastante simples, né? Você tem aqui eventos, então no Draw você consegue implementar por exemplo, features de cores, né? Foreground color, de acordo com o dia da semana que nós estamos, ou se é o mesmo mês, ou se é o mesmo ano. Aqui, ó, seleção de datas. Então, quando eu clico lá no calendário, você basicamente tem um Selected Dates. Então, essa lista de datas selecionadas que nós estamos adicionando no combo é bastante simples, né? Então, varrendo aqui a seleção, né, o count das datas selecionadas e jogando no combo, tá? Bastante simples. O toggle switch aqui é a troca, né, para multi-select on-off. Basicamente é só trocar essa propriedade aqui para múltiplo ou single. Tá ok? Então, múltiplo ou single, e aí ele permite a seleção de múltiplas datas ou uma data só. Então, esses são os novos controles de calendários, isso é para VCL. Ok? Quick Edits. Então, Quick Edits ele é uma maneira rápida de configurar formulários, adicionar controles e também editar propriedades comuns, né? Basicamente você tem aí 4 grandes áreas, né? Configuração de formulário, então ele adiciona automaticamente toolbar, guias, diálogos, né? Adição de componentes, os componentes mais usados, né? Conexão entre ícones e listas de images, por exemplo, né? E edição de propriedades comuns, captions, né, as legendas, alinhamento, cor, etc., também de uma maneira bastante simplificada. Nesse momento, somente VCL, mas está em planejamento já para adicionar a mesma coisa para o FireMonkey. Tá? Então, você tem aqui no menu, no botão direito, uma série de novas features, tá? Foram aqui introduzidas no Update 2, que agilizam a construção do formulário, como você pode ver. Tá? Então, vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês agora. Então, vou partir aqui de uma aplicação vazia. Vamos criar aqui uma nova aplicação VCL. Okay? Num form em branco, ó, você tem aqui um Quick Design Form. Então, eu posso criar um form com splitter. Então, ele vai adicionar aqui um toolbar, ele vai adicionar aqui um panel, né? E 2 panels com um divisor, né? Um splitter e também um status bar. Né? Eu posso também rapidamente criar um form com guias. Então, ele já monta aqui um form com guias. Né? Então, são alguns formatos pré-definidos. Né? Eu posso formar um diálogo. Ele já tem aqui um panel aqui embaixo, um botão de OK e cancelar. Então, são aceleradores de produtividade. Né? O que mais dá para fazer? Eu posso adicionar controles. Então, simplesmente aqui, clicando, né, eu já trago aqui um label, um botão, né, posso adicionar aqui um panel, né, e aí cada um desses controles tem recursos também individuais. Por exemplo, o Quick Edit do panel, né, ele vai me dar algumas opções, como obviamente alterar ou remover aqui o caption, nomear o componente, mas também opções de alinhamento. Então, se eu quero ele alinhado ao client, à direita, à esquerda, então de maneira mais visual, né? Eu posso também mudar o layout, então margens e padding, né? Então eu posso fazer aqui um align com margens e colocar uma margem aqui à direita de 10, né? E alinhá-lo à direita. Então quando eu aplicar isso, ó, ele vai já aplicar esses recursos, essas alterações diretamente no painel. Então você faz essa edição diretamente aqui nesse painelzinho, né, de maneira bastante rápida. Tem aqui um recurso para copiar rapidamente o nome do controle, quando você precisa usar ele no código, então você faz um quick copy, e aí aqui no código você já tem o nome do controle para utilizar. Né? O que mais que a gente pode mostrar aqui? Conexão de controles ou a conexão de images, por exemplo, ou data sources. Então, vamos trazer para cá ser um botão qualquer. Tá? E eu gostaria de ter nesse botão aqui uma imagem. Então, botão direito aqui, ó, Quick Image, adicionar um image list. Então, não havia um image list lá. Né? Eu vou adicionar aqui o image list, vou trazer aqui uma imagem, né? Então tem aqui um diretório com algumas imagens para a gente utilizar. Vou trazer aqui uma ou mais, vamos pegar todas essas imagens aqui, ok? Então ele já
trouxe o Image List, a gente já adicionou, ele já está conectado aqui no Image List. Aí o único trabalho aqui é você selecionar, obviamente, qual imagem que você quer utilizar, né? Eu posso também utilizar isso, por exemplo, vamos trazer aqui um List View, né? Então, um List View. Nesse List View, eu quero aqui 3 itens, então teste 1, teste 2, teste 3, né? Cada um deles tem um índice aqui de imagem, deixando aqui pré-definido, ok? E vou ligá-lo, então, novamente aqui, ó, Quick Large Images. Então eu vou adicionar um outro Image List, né? Eu vou configurar esse Image List para uma imagem maior aqui, por exemplo, 48 por 48, tá? Vou importar aqui algumas imagens. E aí meu List View já está conectado. Então, são alguns aceleradores de produtividade, né, que, por exemplo, um outro cara, vamos trazer aqui um Main Table, um Data Source, ok? Esse Data Source se conecta ao Main Table. Esse Main Table eu vou carregar um dataset, vamos lá, um arquivo de dataset do Faridak. Então aqui em Data, vamos escolher aqui um formato binário, Client, né? Fields Editor, vou adicionar aqui os fields. Então temos dados aqui, dbEdit, e aí esse dbEdit, ó, Quick Data Source 1, botão direito de novo, Quick Data Field, First Name, e aí o cara está lá conectado, tá? Então, aceleradores de produtividade em geral, esse é o Quick Edit, né? Esse é o recurso do Quick Edit que foi adicionado para a VCL, ok? Estilos, né? Para o Windows 10, tanto na VCL quanto em FireMonkey. Então, vou carregar aqui inicialmente um exemplo para VCL e depois um exemplo para FireMonkey. Então, aqui, esse Split View também é um controle novo, ele é um controle para o Windows 10, né? E esse exemplo nos permite alterar aqui os estilos visualmente. Então, basicamente, numa aplicação VCL, o que você tem que fazer é selecionar os estilos, você pode pré-selecioná-los ou pode levá-los em arquivo e carregar em tempo de execução, né? Mas nesse caso eu estou embutindo os estilos na aplicação, então eu quero esses estilos aqui todos do Windows 10 somente, tá? E disponíveis na aplicação. O estilo default vai ser o Windows 10, tá? Vou dar aqui um OK e vamos executar a aplicação. Então ela já está com o estilo padrão aplicado, eu posso selecionar qualquer um dos estilos aqui e aplicar, tá? E eu tenho aí o estilo exatamente igual, né? O estilo padrão do Windows 10 disponível, tá certo? E aí aqui mostrando alguns outros recursos visuais, né? Para ter a aplicação com o estilo visual do Windows 10, tá ok? Então isso estilo para VCL, tá? Bastante simples de usar, ok? E o código, em termos de código aqui, não tem muito o que mostrar, mas o único detalhe é adicionando os estilos no combo. Então, aquele combo de estilos, né? Os estilos são adicionados dessa maneira. Você tem um Style Manager que já está presente na aplicação, que são os estilos que estão adicionados, e aí ele está desfazendo um add, né, nesse for aqui, passando pela collection de estilos e fazendo um add lá no Combo Box, tá? Então, esses estilos VCL. E aí nós temos para FireMonkey também novos estilos de Windows 10. Então, essa aplicação, no FireMonkey você trabalha com Stylebox, né? Então, basicamente o que você tem que fazer, eu vou executar a aplicação como ela está. Você tem aqui controles aí com o aspecto do Windows 10, como vocês podem ver, né? Numa aplicação similar àquela VCL, só que aqui com foco em FireMonkey. E
bastante, né, visual, bastante agradável. Mas aqui você tem Stylebook. Então, um duplo clique aqui no Stylebook permite que você edite esse estilo ou que você importe outro estilo. Então, lá em nosso documentos públicos, embarcadeiro, estúdio, 18, estilos. Eu vou selecionar aqui um estilo, por exemplo, esse Windows 10 Blue, né? Então, Windows 10 Blue, vamos salvar, né? E aí, já em tempo design, você tem um estilo e se nós executarmos, ela já está com o estilo do Windows 10, tá certo? Então, Blue neste caso, né? Então, estilos tanto FireMonkey quanto VCL, ok? Tá aí. Vamos em frente. Atualização das plataformas suportadas. Então, tudo atualizado para as últimas versões, né? Windows 10, update de aniversário. iOS 10, nós já vimos isso desde o update 1 do Berlim, agora aprimorado, né? O Android N, né? Ou Nougat, essa é a última versão do Android disponível, e o macOS Sierra, a última versão do sistema operacional do macOS. Tá? Então vamos agora focar no deployment para a loja virtual da Windows Store. Tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Tenho carregado aqui. Bom, para tornar isso mais palpável, né, a loja virtual da Microsoft. Então, você tem aqui no Windows 10 um aplicativo da loja virtual, assim como acontece lá no iOS, né, ou no Mac. Então, nós podemos acessar. Aqui você tem também no browser, né, a possibilidade de navegar pelos aplicativos. Então, esses são aplicativos que já estão lá publicados, ok? Eu vou ativar aqui a loja virtual e vamos aqui em jogos. Ó. Este é um aplicativo que já está publicado. Esse cara aqui é um aplicativo do Marc Cantu. É um exemplo de desenhos Lego. Na verdade, o filho dele é quem desenha essas animações aqui do Lego, né? E ele são digitalizadas e ele vai liberando imagens de tempo em tempo, tá? É um hobby aí deles. Então, aqui, ó, tá na loja virtual, disponível para instalação. Isso aqui compilado no Berlim Update 2, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente chega nisso. Então, eu tenho aqui uma aplicação. Vou carregá-la aqui, Meeting Organizer, e eu gostaria de comentar um pouco, antes de mais nada, sobre esse demo, né? Antes de passarmos para a tecnologia envolvida diretamente com o Windows Store. Primeiro ponto a ressaltar é aqui, ó, em Target Platforms, você tem uma aplicação VCL, então nós temos 32 e 64 bit Windows, mas agora, além daquilo da compilação natural para ou normal, né, para execução local, você tem Application Store. Então, Application Store permite empacotar a aplicação tanto 32 bits quanto 64, permite você empacotar a aplicação para a loja virtual da Microsoft. Mas sobre esse demo, o mais interessante, e isso é único, né, em nossa plataforma, esse exemplo foi criado, é um exemplo com banco de dados que simula aqui um sistema de reservas de salas para reunião. Então você tem lá um cadastro de usuários, de salas e um lugar onde você, uma interface onde você seleciona as salas de reuniões disponíveis e faz lá a seleção de a reserva de uma sala de reunião. Mas o objetivo aqui era mostrar um conceito. Isso daqui foi criado em Delphi 2007. Então eu parti de um exemplo criado em Delphi 2007. Eu trouxe ele para o Berlim, fiz a migração dele, ele estava baseado em DB Express, a gente fez a migração dele para FireDAC, usando o Refined. Se você tem curiosidade sobre esse recurso Refined, procura lá na Delphi Academy, temos um episódio somente sobre migração, mas em linhas gerais, usando o Refined, nós fizemos a migração, tá?
Então, aqui tem o script de migração do Refind e a execução dele, né? Então, o batch de execução dele. Nós fizemos a migração de DB Express para FireDAC, tá? Usando o Refind. E agora estamos aí, uma vez no FireDAC, né? Eu passei a configurar a conexão, ele já era na Interbase, já era uma aplicação com Interbase, eu estou usando agora a IB Lite. Então, com a IB Lite, eu consigo embutir o banco de dados na aplicação e levá-lo junto, né? De maneira que o banco de dados está embutido na aplicação, seja para o Windows ou seja quando você usa o IB Lite lá para o mobile. Nesse caso, estou usando a IB Lite no Windows. Então, o meu banco de dados está sendo distribuído aqui junto com a aplicação, ó, tá? Depois eu vou detalhar um pouco mais isso. Mas foi convertido numa aplicação FireDAC com o Interbase embarcado, com a IB Lite. Com isso, eu estou fazendo o deploy dessa aplicação em um pacote, em um Apex para o Windows, né, para o Windows 10. Esse mesmo Apex a gente está submetendo também lá para a loja virtual e aguardando a aprovação. Então veja bem, uma aplicação que saiu de Delphi 2007 e rapidamente eu tenho ela sendo distribuída para a Windows Store, que é o que há de mais recente em Windows, né, com a mesma aplicação. Sem alteração de código, né? A gente basicamente fez a migração, pequenos realmente ajustes muito pequenos, como o path de conexão do banco, esse tipo de coisa, devido inclusive à migração para o IB Lite, né? Essa mudança de um IB Server para o IB Lite, somente isso. Então, essa aplicação ela foi criada com o objetivo de mostrar um conceito, né, que é a utilização tanto do modelagem UML quanto de alguns conceitos, como por exemplo alguns paradigmas de desenvolvimento como o MVC. Então isso daqui não é um MVC estrito, né, ao pé da letra, mas é uma forma de organizar bem uma aplicação, mantendo a produtividade do RAD. Então aqui você tem, por exemplo, o conceito do control, né, o MVC Model View Control. Então você tem aqui o conceito do controle, então tem uma classe abstrata que é usada como controle, né, como controller da aplicação. Você tem aqui um data module, que sempre vai ser criado para cada módulo funcional dessa aplicação, né, e alguns formulários visuais que são usados como herança, né? Então tem desde um form básico aqui somente com uma guia, depois você com botões, depois você tem a herança dele, então isso já é um segundo nível de herança, né? Onde você tem um form com tab, né? O Abstract Form aqui é o mais baixo nível, onde você não tem nada, somente algumas configurações. Então, isso para mostrar um conceito de herança e uma forma de construir uma aplicação minimamente organizada, né? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui para o Meeting Control, né, que é a classe de controle das reuniões, você tem aqui os métodos que vão verificar, por exemplo, se uma sala está disponível, né? Essa é aquela ideia de retirar o código de dentro do formulário e separar em classes. Então você tem na classe de controle o método que cria o formulário visual, ele pode criar um ou vários forms, dependendo da necessidade desse módulo, né? Então ele tem aqui a criação do default form, que é o form de edição das reuniões. Você tem os métodos, por exemplo, que vão fazer verificação. Ó. Aqui ele vai pegar a lista ele vai pegar a lista de horários disponíveis para reunião, então é um método independente da interface que retorna essa lista, né? Retorna um dataset como resultado nesse caso, a lista de salas livres. Então é um conceito, né? Uma forma de aplicar um MVC, tá? Aqui um data module somente especializado neste módulo, tá certo? Como você pode ver, e com os tratamentos os métodos são relativos aqui a dados, a validação de dados e atualizações, né? E o form, aqui finalmente, né? O formulário. Então, alguns formulários, por exemplo, aqui você vai encontrar algum pouco código, porque ele tem seleção dos usuários, né? Mas são somente chamadas aos métodos que estão na classe de controle. Porém, é uma técnica que permite, por exemplo, cadastros mais simples, né? Eu tenho aqui o cadastro de usuários, também com os métodos aqui para seleção, pesquisa, etc. O data module de usuários e aqui o formulário de usuários. Observar que esse cadastro, para ele funcionar, ele tem 0 linhas de código, porque tudo está definido nas heranças, né? Nos formulários base, onde ele criados para serem herdados. Então,
aqui tem todas as validações necessárias, tem toda a funcionalidade, tem pesquisa, basicamente trabalhando por herança. Então, um conceito, né, é uma forma de criar uma aplicação aí organizada. Não é esse o foco aqui hoje, mas é só para mostrar, né? E ela está documentada, ela tem aqui o modelo, né, aplicado, então você consegue o ML ativo, né, então você consegue, por exemplo, vamos olhar aqui o controller, o metering control, né? Então você tem a classe principal, tem um singleton aplicado a ela, significa que só tem uma instância dessa classe, que é a classe de controle, e aí você tem os métodos, então eu posso aqui visualmente localizar o método, né, e navegar para o método para entender como é que ele está escrito aqui, ó, a declaração do método, né? Então tudo é integrado com modelagem UML, que é um recurso que está disponível na edição Enterprise. Tá? Então, isso aqui é extremamente útil, inclusive para que você tenha uma documentação UML do seu projeto. Aqui você pode adicionar qualquer tipo de diagrama, inclusive diagramas de classe, o que for, né? Diagramas de casos de uso, sequência, todos os diagramas são suportados. Tá? Mas o que vale aqui é o conceito. Essa aplicação, então, está funcionando com o IB Lite. Eu venho aqui para o Data Module principal. E nós temos aqui a conexão do Faridac, né? E aqui, ó, essa foi uma das alterações, que é o PEF, né? O PEF ele vai buscar pelo banco de dados no mesmo local onde está o executável. Então, se eu voltar aqui para o diretório, ó, eu tenho aqui o executável que foi gerado, um executável tradicional, e a base de dados que está sendo usada aqui, tá? Com algumas tabelas. Muito bem. O que é que nós precisamos para que essa aplicação se transforme em uma aplicação Windows 10, uma aplicação baseada no formato Apex, né, que é o package de distribuição para o Windows 10. Então vamos lá. Retornando aqui para o meu Project Manager, né? O primeiro passo é configuração do SDK. Então, para compilar aqui para a Store, né, se eu ver aqui botão direito, Edit SDK, ou isso daqui também está acessível aqui em Tools, Options, né? No mesmo lugar onde você configura os SDKs para mobile, você tem aqui os SDKs agora para o Windows 10. Então eu configurei aqui nos 64 bits o SDK do Windows 10. Esse SDK é instalado em conjunto com a instalação do produto. Tá? Mas está disponível para download também separado lá no site da Microsoft. Então, aqui ele está apontando para as ferramentas de assinatura e de construção do Apex lá do SDK da Microsoft, que é o Sentinel, o Desktop Bridge. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a criação de um certificado para assinatura. Esse certificado você pode tanto ter um certificado emitido por uma autoridade certificadora, um X509, por exemplo, ou você pode criar um certificado local, né? Dependendo aí da sua necessidade. Você pode gerar seu próprio certificado. Né? Há situações, por exemplo, onde um negócio vai determinar que você vai precisar de um certificado realmente emitido por uma autoridade certificadora. Mas para a maioria dos casos, você vai criar aqui no Provisioning o seu próprio certificado local, como esse que eu criei. Então aqui, clicando aqui nesse wizard, né, você vai preencher aqui alguns dados e um password, e o resultado desse wizard, né, é a geração de um arquivo PFX, que é seu certificado para assinatura da aplicação. Se nós olharmos aqui em Documents, aqui está o certificado que foi gerado. Tá certo? Então, o primeiro passo é seguir esse wizard aqui, tá? E criar esse certificado com uma senha. Muito bem. Aí você está provisionando aqui o certificado que vai ser utilizado para assinatura. Você pode ver aqui, ele vai expirar somente em 2017, tem um ano de validade. Feito isso, aqui na aplicação, você tem duas maneiras de distribuir a aplicação. Então, eu posso tanto somente gerar, né, o Apex para instalação local. Então, isso você faz basicamente invocando o deployment, né, e eu vou mostrar aqui agora. Mas você tem também aqui a configuração dos detalhes necessários no provisionamento desta aplicação em particular, dos detalhes necessários para envio da aplicação lá para a Windows Store, que está aqui, ó.
Então, para a Store, você vai criar aqui um identificador da aplicação, display name, o publisher display name, e esses dados eles são configurados lá no site da Microsoft no momento que você cria lá a sua conta e cria a entrada para publicar a sua aplicação. Tá certo? Então, eu vou cancelar aqui e vou voltar aqui para o browser, ó, onde eu tenho a publicação desta aplicação que está preparada. Então, você vem inicialmente aqui para o developers, microsoft.com, vai criar a sua conta. Tá? Tem lá um custo, são $19 e para a publicação de aplicações individuais, né, para pessoas, e tem um custo um pouco maior para a companhia, se você quiser criar para a empresa e em nome da empresa. Mas é um pagamento único, não é anual. E uma vez criado lá a sua conta, né, você vai aqui. Aqui eu já estou logado, mas basicamente você vai iniciar aqui pelo login, vai informar seus dados, você precisa de uma conta de e-mail da Microsoft, seja um Hotmail, um Live, para começar o processo. E aí você vai se inscrever no programa desenvolvedor, vai pagar essa taxa, e aí você tem esse dashboard disponível para fazer a publicação. Então, se eu vier aqui para o dashboard, você tem uma série de recursos aqui, de funcionalidades, para submeter a sua aplicação. Né? Então, por exemplo, o Meeting Organizer é a aplicação que a gente está submetendo. Tá? Aqui você tem todos os detalhes de inscrição, dados para, por exemplo, se você vai ter a aplicação vai ser paga, né? Como é que você vai monetizar a aplicação, todos os detalhes. Aqui uma série de informações que você tem que preencher, mas o principal é aqui na criação da aplicação. Então ele vai te guiar por um wizard, né? Nesse Create New App, que vai fazer uma série de etapas. Então, por exemplo, né, aqui eu já tenho, vamos pegar aqui a minha primeira submissão, e ele tem Analytics, ele tem tudo que você precisa para realmente monetizar uma aplicação. Né? Mas aqui ó, tem definição de preços, propriedades, idade, né? A aplicação é recomendada caso tenha algum tipo de informação, né? Então, para que idade aqui no caso está como livre. Depois aqui você vai configurar como que ela vai aparecer, submeter imagens, screenshots, tal, para que ela apareça na loja virtual. Aqui instruções para que ela seja certificada, por exemplo, se ela tem um login, você vai informar aqui qual que é um usuário e senha de teste, esse tipo de coisa. E aqui a submissão da package. Então, a submissão da package, que é onde a gente está parado, ela não vai ser aceita porque eu ainda não tenho autorização nessa conta, eu não tenho autorização para submeter aplicações pelo Desktop Bridge, estou aguardando autorização. Tá? Então, quando você está fazendo a sua inscrição, tem um formularinho onde você pede essa autorização, mas leva um tempo. Tá? Por isso que está dando esse erro aqui, ainda não está liberado. Mas voltando lá para a nossa aplicação, vou primeiro rodar ela aqui fora, né, vou executá-la com o IB Lite, mas fora do contexto da Apex, tá, do pacote aí do empacotamento para o Windows 10, e depois dentro gerando o Apex. Tá? Então, vamos lá. Como eu tenho já lá o certificado configurado, provisionamento, e tenho ali configurados os detalhes para a loja virtual, então ela está pronta para o deployment. Tá? Se eu executar a aplicação como normal, aqui, observe que aqui eu estou conectado a um profile. O que é esse profile? Esse profile é um profile do nosso PA Server. Então você pode e deve também usar o PA Server no Windows, porque com o PA Server no Windows, ele vai fazer um deploy completo da sua aplicação, inclusive levando os arquivos anexos que você precisa, como o banco de dados e como a infraestrutura do Interbase Lite. Então, se eu vier aqui em Project Deployment, você tem aqui toda a infraestrutura da aplicação que está sendo distribuída. Observe aqui ó, que eu tenho também o banco de dados, que nós acrescentamos aqui na aplicação, está sendo enviado junto, ele vai para a mesma pasta aonde está sendo gerado o binário da aplicação. Tá? Então, na mesma pasta do binário, eu tenho o banco de dados. E aqui a infraestrutura do Interbase Lite. Então, eu não estou usando o Interbase Server. Inclusive, eu vou entrar aqui nos serviços e vou desativar o Interbase. Okay? Não estou mais com o Interbase execução, porque eu vou usar o Interbase que está embutido aqui na aplicação. Tá? Então, com esse profile criado, tá? Isso é criado aqui em Options, e aí você tem lá o Connection Profile, onde você define, eu tenho aqui uma para o Mac e uma para o Windows. Então, eu vou executar aqui o nosso PA Server localmente aqui no meu Windows. Tá? Então, vamos lá.
Isso só para mostrar a aplicação rodando. Então, aqui no meu computador, embarcadeiro, PA Server, PA Server. Então, eu tenho aqui o PA Server em execução. Deixa ele aqui. Vou executar a aplicação de modo normal. Então, uma vez clicado aqui em Run, deixa eu minimizar aqui a IDE, porque ela tem um form de login. Tá lá, ó, nossa aplicação está estilizada, eu tenho aqui um login para teste. Tá? Essa é a nossa aplicação, você tem aqui um cadastro de usuários, você tem aqui um cadastro de salas e você tem aqui onde as reuniões são agendadas. Tá? Inclusive aqui já usando o calendário já por Windows 10. Tá certo? Então, essa aplicação rodando aqui no Windows. Eu vou mostrar para vocês esse deployment, né? Como é que ele ficou ao final das contas, né? Então veja que a aplicação com o estilo do Windows 10 já aplicado. Se eu venho aqui lá na pasta do PA Server, novamente, eu tenho lá o Scratch Dir, que é para onde a aplicação é copiada. Né? Então lá o Meeting Organizer, está aqui a aplicação feito deployment. Tá? Eu tenho o banco de dados, eu tenho o executável, a infraestrutura do Interbase, o manifesto, esse é importante lá para a loja virtual, porque é ele que diz as diretivas, o que é essa aplicação para a loja virtual, e a infraestrutura do Interbase, incluindo licenças e etc. Tá? Esse zip aqui não faz parte, é um backup que eu tinha feito para teste. Então, está aqui a aplicação distribuída. Esse pacotinho é minha aplicação. Eu posso copiá-la para outra máquina que ela vai funcionar, porque aqui está toda a infraestrutura do Interbase e já o banco de dados e meu executável. Muito bem. Como é que eu gero o Apex, né, o arquivo para o Windows 10? Então, aqui, trocando para Application Store, aqui no meu deployment, eu vou clicar aqui em Deploy. Tá? Ele vai compilar a aplicação novamente e, nesse momento, ele está gerando o empacotamento. Está feito. Vou voltar aqui para o diretório onde está a aplicação gerada, o Meeting Organizer, estão os fontes, né? Ele vai criar uma pasta com o mesmo nome da aplicação. Tá? E aí você tem toda aquela infraestrutura, é o mesmo que vai lá na distribuição para execução local, mas aqui no bin, ó, nós temos um arquivo Apex. Esse Apex contém toda a aplicação aqui empacotada em um único arquivo. É um pacote do Windows, o qual nós podemos instalar diretamente através aqui do Apex. Lembrando que este pacote ele foi gerado, vamos voltar aqui, ó, Project Options, usando a opção de distribuição AdRock, ou seja, distribuição local aqui no Windows, ou side loading, né, como você vai encontrar lá na documentação da Microsoft, e não para a Windows Store ainda. Então aqui no modelo AdRock eu posso enviar o Apex ao meu cliente, etc. Ou instalar localmente, distribuir para minha rede. Né? O detalhe a tentar aqui é o seguinte: como eu estou usando um certificado, e é o mesmo que provavelmente você vai fazer aí para testes, você está usando um certificado criado localmente, para que seja possível instalar essa aplicação, aqui eu cliquei no Apex, ele inicia um wizard de instalação, isso já é padrão, tá, dessa infraestrutura do Desktop Bridge. Como eu estou utilizando um certificado gerado localmente, então você tem que tornar esse certificado confiável. Como é que você faz isso? Eu venho aqui, ó, propriedades. Eu posso fazer tanto lá pelo certificado quanto aqui pela app. Como para o seu cliente, normalmente você vai enviar só a aplicação, então é melhor adotar esse procedimento. Né? Então aqui nos propriedades do Apex eu tenho assinatura digitais, eu tenho a minha assinatura, né? Eu vou aqui em detalhes, você tem aqui todos os detalhes do certificado, aí aqui exibir certificado, esse é aquele arquivo PFX utilizado para a assinatura da aplicação. Você vai instalar o certificado manualmente, porque se você não torná-lo confiável, ele não vai deixar você instalar a aplicação. Então aqui você selecionar máquina local, aqui você vai dizer para ele colocar todos os certificados aqui em pessoas confiáveis, ok? Avançar, concluir. Agora o certificado já está lá na biblioteca de certificados do Windows, ok? Então eu posso aqui fazer um duplo clique e instalar a minha aplicação. Está instalada. Iniciar, eu tenho aí a nossa aplicação VCL com o FileDAC e IB-Lite rodando dentro como um pacote, né, uma Apex do Windows 10, tudo funcionando normalmente como a gente já havia visto. Tá certo? Então esta é a aplicação. Se você tentar executar de novo, instalar novamente esse cara, ele vai dar um erro porque já tem uma aplicação com a mesma versão. Ó.
tá? Então ele não vai deixar. Esse é o conceito, e aí você tem lá no diretório arquivos de programas Windows Apps, você tem aqui o nosso Meeting Organizer disponível. Ok? Então isso para a distribuição ad hoc, e se você deseja distribuir para a loja virtual, então Store, os dados aqui preenchidos são os mesmos utilizados aqui no cadastro da aplicação, e aí você vai fazer aqui um browse, achar, né, o seu arquivo Apex. Aqui a gente mudou a configuração, então é necessário um novo build. Então agora eu estou compilando no formato para Application Store, tá? E aí você faria a submissão de novo lá para a loja. Ele ainda não está permitindo, né? Então é por isso que ela não está lá listada ainda, tá? Mas assim que tiver autorização, eu faço prometo um blog sobre isso, um artigo mostrando a aplicação lá rodando, tá? Mas ela vai aparecer aqui, assim como está aparecendo essa que já está aqui disponível, né? Essa nós também podemos instalar, ó. Então ele vai fazer o download lá da loja virtual e vai carregar imediatamente a aplicação, como muito parecido, né, com a experiência que você tem quando você está, por exemplo, executando uma aplicação lá, ou instalando no Android, ou no iOS, ou no Mac, né? É o conceito de package. Cada pacote desse é aplicação autocontida, ela não tem dependências do mundo externo, ela está toda autocontida dentro desse pacote, né, desse arquivo Apex, tá? Então aí executar, tá lá a aplicação com as minifiguras aí do Lego carregadas, tá? Então aqui ele tem uma biblioteca de figuras, ele permite que você peça uma outra figura, então ter o tempo lá para que uma nova seja liberada, né? Aí, ó, agora que essa próxima vai demorar 30 minutos para trocar, então isso é basicamente o que essa aplicação de demonstração faz, tá? Então isso sobre deploy de aplicações VCL ou FireMonkey, a técnica seria exatamente a mesma, tá? Para a Windows Store. Lembrando que eu preciso configurar o SDK, ok? Aqui do Windows 10. Eu preciso configurar o provisionamento, um certificado que eu vou gerar aqui por esse wizard, né? E no caso, aqui diretamente na aplicação, eu posso escolher se eu estou distribuindo ad hoc ou se eu estou distribuindo para a loja virtual. Tá certo? Obviamente eu posso também colocar um certificado diferente aqui, ele vai ignorar aquele que está nas opções gerais da ferramenta. Tá certo? Então isso com relação a Windows Centennial. Fazendo uma revisão, então neste Update 2 nós trouxemos suporte para o Windows Centennial, né, o Desktop Bridge, como vocês viram agora, é mais uma plataforma que você pode distribuir sua aplicação VCL ou FireMonkey, os estilos, novos controles VCL, uma série de correções, o Quick Edits, tá? Suporte atualizado para os principais sistemas operacionais. Então tá aí o recado sobre o Update 2. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês. Nós vamos agora para perguntas e respostas ao vivo. Aqui estão meus dados para contatos. Por favor, siga-nos no Facebook Delphi Brasil e Embarcadeiro BR. Muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.